Olá, povo de Deus, domingo de Ramos, 28 de março de 2021. Nossa reflexão de hoje levará em conta as leituras de Marcos 11, de 1 a 10, Isaías 50, de 4 a 7, Filipenses 2, de 6 a 11, Marcos 14, de 1 até 15, 47. Infelizmente, não será possível explorar a riqueza de todos esses textos. Optamos por trabalhar um sentido mais geral do que celebramos hoje. Creio que é bem explícito que a liturgia de hoje juntou duas celebrações: a da entrada de Jesus em Jerusalém, festa cheia de alegria, e a celebração da paixão e morte de Jesus, momento introspectivo de reflexão sobre o sentido da vida e da morte. Chegamos ao Domingo de Ramos, onde temos nos ritos iniciais a leitura da entrada de Jesus em Jerusalém como parte da primeira celebração. Com esse evento, temos o início da narrativa do conflito decisivo, onde se escancara a situação de oposição entre a prática de Jesus e os detentores do poder e na coligação Roma-Jerusalém. O que vemos nessa entrada? Jesus recusa definitivamente ser reconhecido como rei Messias, mas sim como profeta popular que vai confrontar-se com o centro da sociedade judaica, simbolizada por Jerusalém e pelo templo, sede do poder econômico, político, ideológico e religioso. Uma entrada surpreendente, pois ele vem como um simples homem humilde e pacífico, identificado com os pobres, gesto que significa a inversão de um sistema de sociedade apoiado na violência da força militar que defende os privilegiados. Os pobres o entendem e o aclamam como aquele que traz o reino da verdadeira justiça. E clamam: Hosana, isto é, salva-nos, Senhor. Bendito que vem em nome do Senhor. Esse é o sentido da primeira celebração. A segunda começa com Isaías, o segundo Isaías, que compreende os capítulos 40 a 55 e apresenta no seu bojo 4 poemas que chamamos de Cânticos do Servo Sofredor. Esse personagem, o servo sofredor, tem uma identificação individual, sobretudo com o próprio profeta, mas também coletiva com o povo de Israel esmagado no exílio, que humildemente vai resistindo ao opressor, testemunhando sua fé no Deus único. O que lemos hoje é uma parte do terceiro cântico-poema, e os 4 cânticos ganham uma perspectiva inteiramente nova quando são lidos à luz do mistério de Jesus Cristo. O servo sofredor também se configura num messianismo pé no chão, longe das grandes pretensões de se conquistar o poder na base da força. Messianismo de resistência ativa, legitimamente identificado com Jesus. Filipenses 2, 6, 11. A carta aos Filipenses é cheia de amor e ternura do apóstolo Paulo, a comunidade fundada por ele e acompanhada por ele com carinho. O texto de hoje é um dos melhores do Segundo Testamento para contemplarmos o mistério da encarnação de nosso Senhor. Trata-se de um hino cristológico da mais alta densidade teológica, com 2 movimentos, um de abaixamento e outro de elevação. Cristo baixou para ser subido pelo Pai. Quando o texto diz que Cristo Jesus, que era de condição divina, não se valeu de sua igualdade com Deus, mas aniquilou-se a si próprio, é conhecido como o texto do esvaziamento de Jesus, em grego, kenosis. Nesse movimento para baixo, Jesus radicaliza sua experiência humana, assumindo a condição de servo, escravo e tornando-se semelhante aos homens. Aparecendo como homem, humilhou-se ainda mais, obedecendo até a morte e morte de cruz. É o radicalismo mais profundo da vivência encarnada de Jesus na história humana. E o movimento de subida, de exaltação, começa dizendo: por isso Deus o exaltou e lhe deu um nome que está acima de todos os nomes,
para que ao nome de Jesus todos se ajoelhem no céu, na terra e nos abismos, e toda língua proclame que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Foi exaltado pelo Pai porque foi obediente até as últimas consequências, assumindo livremente o caminho da cruz. Quando se poderia pensar que ele tivera fracassado, pois morreu como um fora da lei, um bandido qualquer, Deus Pai o ressuscita e faz dele o Senhor da história. Daqui se tira que quem quer ser seu seguidor deve abrir mão de tudo e qualquer privilégio, até mesmo da boa fama, para colocar-se a serviço dos outros até o fim. Marcos 14, 1 até 15, 47. A narrativa da paixão segundo Marcos apresenta o processo da morte de um inocente, porém que enfrenta seu julgamento com a cabeça erguida e com um predominante silêncio solene, pois trata-se de alguém que tem total convicção de sua missão. O Evangelho de Marcos, desde o princípio, tem a intenção de responder à pergunta: quem é Jesus? E com o relato da paixão chegamos ao auge do Evangelho, e aqui fica definitivamente claro: Jesus é o Filho de Deus. Mas isso é revelado na figura do Messias sofredor, do servo sofredor. Somos convidados hoje de maneira especial a tirarmos um momento do dia para lermos na íntegra todo o processo de julgamento, condenação, tortura e morte pelo qual passou Jesus. Ler, meditar e refletir à luz dos acontecimentos de hoje. O relato não é jornalístico, ou seja, Marcos não pretendeu enumerar fatos reais, mas relatar todo esse processo à luz da ressurreição. Lembremos-nos de que esta narrativa já estava distante dos fatos reais e servia para registrar o momento que a comunidade vivia há mais de 40 anos do que aconteceu de fato. Ainda é importante termos em conta o que nos diz Leonardo Boff, por exemplo, que o sentido que se dá à vida é o sentido que se dá à morte, e o sentido que se dá à morte é o sentido que se dá à vida. Deste modo, a narrativa da paixão e morte de Jesus está profundamente ligada à sua vida, à sua prática e, sobretudo, como ele anunciou o reino. Podemos ler o processo da paixão e morte de Jesus na ótica religiosa e perceber, como bem sintetiza Boff, que Jesus possuía no final da vida uma consciência nítida de sua missão e da ligação do reino com a sua pessoa. Dele pendia a situação do homem e do mundo diante de Deus. Ora, tal consciência lhe permitia apresentar-se como filho de Deus e provocar a sua condenação por blasfêmia. Na ótica política, Jesus seria condenado por sua prática similar à de um subversivo, que provoca aglomerações, não respeita as leis do seu tempo e pode provocar revoltas populares. Em toda a narrativa de Marcos sobressai-se um silêncio eloquente de Jesus, rompido somente quando foi necessário diante do sumo sacerdote para deixar claro que ele é filho de Deus bendito, ou eu sou da resposta, que é o suficiente para configurar-se na blasfêmia, e diante de Pilatos a resposta curta e direta quando perguntado se era o rei dos judeus: tu o dizes. E depois na cruz seu silêncio também é quebrado quando da sua oração ao Pai: meu Deus, por que me abandonaste? Vejamos um contraponto importante presente no texto. Enquanto em Jerusalém os grandes tomaram a decisão de matar Jesus, ele está em Betânia, na casa dos pobres, sendo ungido por uma mulher que Jesus entendeu como a preparação para a sua sepultura.
Betânia e Jerusalém, Jerusalém e Betânia, casa dos pobres e centro do poder. No meio da narrativa da paixão, temos a ceia derradeira, onde Jesus se entrega totalmente, selando de uma vez por todas uma das maneiras mais solenes e importantes da continuidade de sua presença na história, no pão e vinho repartidos. Os mesmos companheiros que presenciaram sua transfiguração, momento de alegria e exaltação, Pedro, Tiago e João, estão agora com ele no momento da angústia. Porém, eles dormem enquanto Jesus conversa com o Abá, seu paizinho. E por 3 vezes Jesus se aproxima do Pai pela oração, e as 3 vezes Jesus surpreende os discípulos dormindo. Até que ele mesmo diz: agora podeis dormir e descansar, basta, chegou a hora. O processo jurídico de uma condenação que já estava decidida encontra o réu com toda a dignidade que se vê preterido frente ao presidiário Barrabás. Autoridades judaicas e romanas não o reconheceram, mas Marcos destaca a profissão de fé do centurião. Na verdade, este homem era filho de Deus. Mais do que uma afirmação histórica, esta frase deve ser vista como uma profissão de fé, que Marcos convida todos os crentes a fazer, inclusive os romanos, como esse centurião. E o jovem não identificado que seguia Jesus envolto apenas num lençol e que fugiu nu quando os guardas o tentaram agarrar, pode significar a atitude dos discípulos, que desiludidos e com medo diante do fracasso do projeto em que acreditaram, largaram tudo quando viram o seu líder ser preso e fugiram sem olhar para trás. A cruz nos desnuda, deixa-nos no tamanho exato de nós mesmos. E para concluir, podemos ainda na nossa meditação pessoal tentarmos responder uma questão de muita importância para aqueles que querem seguir Jesus. Como ele mesmo viu a sua própria morte? Um beijo no seu coração.